Domingo, 23 de março, 13 horas. Vamos fazer algumas reflexões aqui sobre filosofia, guerra e horta. Bom, o que vocês estão vendo é a cana caiana roxa. Uma cana deliciosa, olha o tamanho dela, é enorme. Nós vamos plantar ali, naquela parte ali do terreno, e também vamos plantar umas ramas de mandioca. Então, enquanto a gente vai avançando mais um pouquinho no nosso projeto Horta, vamos discutir uns temas filosóficos relativos à geopolítica. A cana que eu vou plantar é dessa aqui. Ela é grande, ela é macia, ela é doce, ela é muito boa. Vou chupar ela daqui a pouco. A gente fez 5 mudas de cana. E aqui temos as mudas de mandioca. Mandioca você tanto pode plantar a maniva quanto o broto. Os dois nascem. Fizemos as covas. Colocamos as gemas. Agora, terminar de plantar. Há 3 maneiras de plantar mandioca. A primeira é você plantando o broto. A segunda é você plantando em pé. E a terceira é você plantando deitada. Lembrando que essas manivas não estão boas, elas ainda estão muito jovens. A Ana Cláudia me deu umas manivas, eu plantei, elas cresceram, não tem idade suficiente, mas como eu queria muito plantar, eu peguei verde mesmo. Vamos torcer para que nasça e cresça, né? Vocês vão poder acompanhar aqui. Mas eu acredito que elas vão prosperar. Certo? Deixa eu só enterrar elas. Bom, aqui vocês não estão vendo, evidentemente, as que estão enterradas. As que estão de pé, evidentemente, as que eu plantei em pé. E o galho, essa que eu plantei em galho. Vamos ver como ela se desenvolve, né? Eu também quero mostrar para vocês que hoje eu fui na minha horta, que é para ser a horta principal, e transformei a moita de gengibre que eu tinha, que eu plantei assim que eu cheguei, em 6 mudas de gengibre. Plantei elas aqui e já adubei com esterco de galinha. Deixa eu mostrar uma para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é gengibre, 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 mais gengibre, mais gengibre, mais gengibre. Então plantei 6 moitas de gengibre, 6 de cana de açúcar do tipo caiana roxa, mas essa não é caiana, é só roxa mesmo. E 6 manivas de macaxeira, ou mandioca, como nós falamos em Goiás e Minas, herdeira das que eu ganhei da Ana Cláudia. Vamos ver como ela se desenvolve. Eu vou tomar um banho e a gente vai continuar o vídeo falando de Vladimir Soloviev e a guerra. Ele era anti-individualista, mas também era antimaterialista. Ele tinha uma visão que ele chamava de todo unido, em que o material, o espiritual e o prático estivessem juntos, caminhassem juntos numa espécie de unidade. Mas não é sobre esse aspecto da filosofia de Soloviev que eu quero falar. Quero falar na visão expressa no último livro dele, 3 diálogos sobre a guerra. Como russo, ele entendia que a guerra fazia parte da história do povo dele. Não é que a Rússia procure a guerra, igual muita gente afirma, não. A guerra procura a Rússia, e não é difícil entender por quê. São 150 milhões de cidadãos vivendo num país que é maior do que 4 dos continentes do mundo. Maior que a América do Sul, maior que a Antártica, maior que a Europa e maior que a Oceania. Você pensa, mas uma parte é congelada. Sim, mas continua sendo maior do que 4 continentes do mundo. Depois do petróleo, a segunda maior riqueza que o planeta Terra tem, se a gente for monetarizar, é madeira. E 40% da madeira do mundo está na Rússia. A maior floresta do planeta, a taiga siberiana, ela é 2 vezes maior que a Amazônia. E a biodiversidade é baixa. Então, basicamente, lá há bilhões de pinheiros, bétulas, amieiros. Então, assim, madeiras de grande valor, lariços, madeiras de grande valor comercial.
certo? Então, sem falar nas riquezas minerais, energéticas, historicamente, sempre se cobiçou o território russo. Os europeus sempre cobiçaram o território russo. Por isso eles viam os russos com animosidade. Por que os europeus detestam tanto os russos? É mistura de inveja com ganância. Eles querem tomar a Rússia para eles. Inclusive, o atual chanceler da União Europeia falou isso textualmente, que a Sibéria era muito grande para ser só da Rússia, tinha que dividir a Rússia em países menores e depois explorá-los. É um ataque de sincericídio, igual do vice-presidente dos Estados Unidos, afirmando que a gente sempre soube, né, que a globalização era para cristalizar os ricos como os ricos e os pobres como os pobres. Então o objetivo europeu sobre a Rússia é roubá-la, cara. É roubar o povo russo. Igual os israelenses, que são europeus, né, são asquenados da Europa Central, fizeram com os palestinos. Por isso a Europa apoia Israel, porque o sonho dela é fazer com a Rússia o que Israel está fazendo com a Palestina. Ah, mas por que os europeus, os americanos apoiam Israel dessa forma? É porque o sonho deles é fazer o que Israel está fazendo, cara. Certo? Mas, mais do que isso, Soloviev dizia que a guerra estava longe de ser um mal necessário. A guerra era um bem menor. Querendo dizer que há certos tipos de paz que só são possíveis de serem encontrados depois da guerra. Há certos tipos de paz que não são éticas nem morais, não são justas. Por exemplo, como é que você fala dos palestinos em paz? Se as terras deles foram roubadas, se a gente dele foi assassinada. Vai falar paz, vamos fazer um acordo de paz. Como assim um acordo de paz? Os israelenses roubaram as terras deles, assassinaram os ancestrais deles e os parentes deles, e aí vai fazer um acordo de paz e está tudo bem. Israel vai... Não, nós sabemos que Israel nunca vai deixar a Palestina em paz. E as coisas estão mudando no Oriente Médio exatamente porque agora os turcos, os iranianos e os árabes finalmente entenderam isso. Que não adianta sacrificar a Palestina. Uma vez eliminado o povo palestino, os israelenses vão para cima do próximo. Seja Jordânia, seja Egito, seja Líbano, seja Síria, eles nunca vão parar. Não há paz possível com aquele povo. Não há paz. Então, qual que é a solução? Se a paz não é possível, se a paz sequer é ética ou moralmente aceitável, vocês sabem qual que é a solução. Correto? Hoje à noite, eu quero ver se eu continuo falando sobre isso.